Olá! No nosso estudo sobre o Novo Testamento, no último vídeo nós terminamos o capítulo 7 de Mateus e encerra assim aquela parte do Sermão da Montanha de Jesus. Iniciamos agora, neste vídeo, o estudo do capítulo 8 de Mateus, que se inicia da seguinte forma. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, e mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. E aqui uma observação no rodapé da Bíblia, que todo leproso curado devia fazer com que a sua cura fosse atestada oficialmente pelo sacerdote, costume lá dos hebreus, para que assim pudesse recuperar o direito de conviver com os outros homens. Porque a gente sabe que na antiguidade essas doenças contagiosas eles eram segregados, tinha o Vale dos Leprosos, e não podiam de fato estar junto de toda uma comunidade sadia nesse caso, ok? E aí Jesus recomenda que assim ele o faça para retornar ao convívio da sua comunidade. E a este respeito, Emmanuel, ele destaca uma parte destes versículos que vai até o de 1 a 4, onde no livro Palavras de Vida Eterna, vejamos aqui, Jesus faz o seguinte destaque deste trecho, E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: Quero ser limpos. Mateus, capítulo 8, versículo 3. E esta lição Emmanuel intitula como Reparemos nossas mãos. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e do amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro de vida ao trabalhador em favor de todos, transformando-se em garras da usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina e em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se encerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorsos pelos quais se aprisionam às trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, cirando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, e para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem, Constante preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como se descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. E também, nós não podemos nos esquecer que logo após as bem-aventuranças, no Sermão da Montanha,
Jesus nos afirma nós sermos o sal da terra, a luz do mundo, que saibamos utilizar estas mãos benditas que nos é dada por empréstimo neste corpo físico durante a nossa existência terrena, para que também vamos fazer o bem a todos os nossos semelhantes, né? Pois que vemos que quando nós as utilizamos indevidamente, quem é o maior prejudicado somos nós mesmos, né? Sejamos, pois, benevolentes como é Jesus para todos nós. E ainda a respeito desse mesmo versículo, no livro ainda da Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos deixa uma outra lição que ele denomina de mãos em serviço. Mãos estendidas. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através de braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação do nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nos realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos neles, o Senhor, e toda vez que nos sentimos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. E assim fica mais essa reflexão na utilização das nossas mãos como Jesus as utilizou durante sua estada aqui na Terra e, com certeza, nos planos elevados em que se encontra em direção a toda a humanidade. Ainda neste capítulo 8º de Mateus, um outro trecho que muitas vezes não é tão bem compreendido, que mais adiante, no subtítulo aqui das disposições de seguir Jesus, há um outro trecho, da qual Emmanuel vai fazer um destaque do versículo 22. Esse trecho se inicia aqui do versículo 18 e vai até este 22. Disposição para seguir Jesus. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisto, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, vai me seguir onde nem eu mesmo tenho onde estar no repouso, né? Esta situação não é para qualquer um, ok? E de outra feita, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essas palavras de Jesus sempre suscitaram muitas dúvidas, né? Como pode o morto vai fazer o enterro do próprio morto, né? E a este respeito, no livro
Fonte Viva, Emmanuel, destacando este versículo 22, na qual essa mensagem se intitula Acorda e Ajuda. E ela nos diz o seguinte, essa mensagem: Jesus não recomendou ao aprendiz deixassem os cadáveres, o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, aí grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Esta é a grande diferença. Quantos mortos há em estarem na carne viva, mortos no espírito? Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem ter morrido. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. São vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral e, se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmo, reside sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu, do egoísmo. Desperta e viva com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas em tratando-se de jornada espiritual, deixa sempre os mortos cuidando de enterrar os seus mortos. Esta lição, Emmanuel nos ressalta, que a nossa atitude com relação ao nosso semelhante é a da prática do bem incondicional. Tanto que em outras lições ele mesmo já nos afiançou, a ponte que existe entre nós e Deus, ou seja, o nosso processo de evolução, se chama o outro. Esta ponte é o próximo, e por isso que Jesus nos aconselhou: ama a teu próximo como a ti mesmo. E aqui hoje, então, neste vídeo, ficam estas reflexões a respeito do Novo Testamento, em alguns trechos do capítulo 8 de Mateus, com elucidações da obra de Emmanuel, psicografadas pelo Chico Xavier. Fiquem com Deus e muito obrigado.